E estamos no final da primavera. O que é o final da primavera? A primavera é essa parte do ano durante a qual a duração do dia continua aumentando, porque o Sol está se aproximando do nosso hemisfério. Ele vai, a cada dia, ficar um pouquinho mais alto no próprio caminho anual. Então, analogicamente, isso significa um aumento da vitalidade. Isso é perceptível ao nosso redor. A natureza está explodindo de energia, agora está no momento máximo, que começou no primeiro signo primaveril, o que a astrologia antiga chama de signo de Áries, quando começa esse impulso, começa essa vitalidade a se manifestar de uma forma ainda desordenada, descontrolada, instintiva. Todas características bem próprias, bem peculiares do signo de Áries. Aí vem um momento durante o qual, no signo de Touro, segundo signo da primavera, a energia se aterriza, ela vai um pouco para a terra, as plantas firmam as próprias raízes para a terra e tudo é dominado pela harmonia. Touro é o signo da harmonia, um signo venusino. Então, essa harmonia começa a ser perceptível, visível na natureza. E aí chegamos no terceiro momento. Novamente um momento expansivo, novamente um signo que tem um elemento com um triângulo apontado para cima. Mas dessa vez não é o fogo, dessa vez é o ar. Então, é mais amenizado, né? O ar é o elemento que tem característica de ser quente e úmido. Essa umidade é como se amenizasse a força do fogo. Então, é um pouco mais suave. As coisas têm mais lógica, mais racionalidade. Não é mais aquele instinto impulsivo, desordenado e descontrolado. Ainda tem desordem. Gêmeos é o signo bicorpóreo, é o signo de duas coisas ao mesmo tempo, é o signo de coisas que, por ter uma natureza dual, tem uma crise de identidade. Geminiano muitas vezes tem crise de identidade, porque ele quer ser mais coisas ao mesmo tempo. É um pouco desordenado, mas já é uma desordem que se dá nesse momento de expansão da natureza, né? A energia está lá no alto, a gente vai entrar depois no verão. O signo de Gêmeos, ele pré-anuncia o verão que vai vir, que é um momento sempre de expansão, de vitalidade, momento no qual tudo tem essa dinamicidade. Então, o signo de Gêmeos, né, o terceiro signo primaveril pela astrologia clássica, pela astrologia antiga, tem um pouco essas características, que são nada mais que interpretação do fato astronômico e do que a gente vê ao nosso redor. A gente sempre afirma, a astrologia é interpretar o céu e a natureza ao nosso redor, porque tem uma conexão, é tentar desvendar essas conexões e sentir o que elas têm a dizer sobre nós, sobre esse momento e como a gente se direciona melhor nesse momento. É o momento durante o qual a gente pode pensar mais nessas características e, seguindo a correnteza, né, sentir mais essa expansão tão forte nesse momento. Então, esse momento, Gêmeos, né, esse momento do ano, o final da primavera, né, o que está em jogo são essas trocas com o ambiente. Né? O que se dá para o ambiente, o que recebe do ambiente. O que se dá para o ambiente, o que se recebe do ambiente. E a natureza desse momento é aéreo. Né? Essas trocas se dão sob o signo, sob a regência do elemento ar. O elemento ar, que é o próprio ar que a gente respira, por onde nossas palavras se projetam, né? Por onde a gente troca informações através das palavras. Então, é o ar do logos, né? Ou por onde entra o respiro, a força vital, a energia, o espírito, né? Ele entra e sai dos nossos corpos, que anima os nossos corpos. E também esse ar no sentido de essa casca nossa, né? Onde o nosso corpo termina e onde começa o ambiente. Né? Então, está ligado tanto ao sistema respiratório como ao sistema nervoso periférico. Então, é o lugar das impressões do ambiente, né? Onde deixar impressões do ambiente e onde receber impressões do ambiente. Então, é um momento muito interessante de trocas, né? O Fábio estava falando aí algumas características, né, desse momento do ano. E além de ser, né, esse momento bicorpóreo que ele estava falando, né, de ter dois corpos, né, de ser meio primavera, mas já trazer os ares do verão, já está quente como o verão, né, mas ainda é final de primavera, né, ainda estamos um pouco em
Touro, aí, e já estamos um pouco em Câncer, né? Então a gente tem os dois ares, né? Essas duas energias no mesmo lugar. Então uma hora se manifesta uma coisa, outra hora se manifesta outra. Essa constante polaridade, bipolaridade, que é tão característica dos signos bicorpóreos ou mutáveis. Então é um momento assim de duas faces. Se falava que os signos bicorpóreos tinham duas faces. Uma face primavera e uma face verão. Uma face sólida e uma face trópica. Uma face dúbio, né? A gente não consegue entender direito o que é. Então, tem muitos textos antigos que falavam assim, que essa dubiedade, né, é muito característica de Mercúrio, que rege esse momento, né, ela deixa todas as coisas como se você não tivesse certeza das coisas, incertas, né? Então, você não consegue ter certeza das coisas. É de uma forma, mas pode ser de outra, né? Mercúrio tem esse caráter assim volátil, né, que manipula as coisas, né, faz elas aparecerem da forma como a ocasião pede, né? Então, Mercúrio é essa força que rege esse momento agora também. E o que se fala geralmente geminiano, né? Geminiano, que é indeciso, que é um pouco isso, um pouco aquilo, que faz 50 coisas ao mesmo tempo, que é da própria natureza de Mercúrio. Só relembrar uma coisa que a gente fala toda live sobre análise do céu e muitas outras lives, inclusive aconselho que não pegou a live sobre o que é um signo. Mas como assim, Fábio Maurício? Gêmeos? Não é todo mundo que está falando de Sol em Sagitário? A gente segue uma linha de astrologia que a gente chama de astrologia antiga ou astrologia trópica, que tem uma ligação direta com as estações, porque o fato astronômico que a gente interpreta está diretamente ligado às estações do ano, às mudanças que acontecem lá no céu e se refletem aqui na natureza. Então, o Maurício disse, né, qual que é o começo do nosso ano? O começo do nosso ano é a primavera. Quando a gente pega referências clássicas como o Ptolomeu, a gente está também fazendo live sobre o Ptolomeu, ele usa como marcadores de tempo não o calendário, que é uma referência útil para o nosso dia a dia, mas que não está diretamente ligada aos fenômenos astronômicos. O Ptolomeu usa os equinócios e os solstícios, as estações, para definir quando começa um signo. Então, para a gente, agora estamos na primavera, os 3 signos primaveris são Áries, Touro e Gêmeos. É bom lembrar o planeta que domina esse signo, que é Mercúrio. Mercúrio é o planeta das pequenas trocas, da mudança, da transformação. É o planeta que não tem uma natureza clara, uma identidade clara, porque ele pega a natureza do que está perto dele, do que está ao redor dele. Então, esse é o momento no qual a gente tem mais facilidades em comunicar, em se transformar, em passar rapidamente de uma coisa para outra. Quem nasce sob o signo de Gêmeos, que nasce com o Sol sob o signo de Gêmeos, ou que por algum motivo tem um Gêmeos forte no mapa, que seja o ascendente, o meio do céu, o Mercúrio domiciliado em Gêmeos, geralmente é uma pessoa que tem essas características, tem facilidade em comunicar, tem uma inteligência rápida, lógica, racional, e o Stefano falava, uma capacidade de apercepção, que é mais do que a simples percepção sensorial das coisas, mas é a capacidade de, a partir da percepção das coisas, formar ideias que me permitem organizar logicamente o mundo ao meu redor. Muitas vezes, geminiano pode ser pessoa que tem um papel na troca, na comunicação. O Angelini estava comentando com o Maurício mais cedo. Eu li um trecho do Angelini que falava: ótimos apresentadores de televisão. Mas também pode ser a pessoa que administra a comunicação de uma empresa, que administra as trocas de uma empresa, de um grupo, de uma entidade. Pode ser uma pessoa que tem facilidade em vestir a roupa de uma outra pessoa. Essa é uma expressão italiana, não sei se funciona em português também, mas significa em se colocar no lugar do outro. E se colocando no lugar do outro
entende o que essa pessoa precisa e vai saber comunicar diretamente com ela, porque cria um ponto de contato. É um transformismo. Enquanto uma pessoa que falha e falta nessa capacidade é aquela pessoa mais rígida que, quando comunica, fala: eu sou isso. Você, para me entender, tem que fazer um esforço a mais. Já o geminiano é aquela pessoa que, na hora de comunicar, ela chega mais perto da outra pessoa, porque consegue entender ela e já ter um canal a mais de comunicação. Então, um gêmeos forte no mapa, né? Já dei alguns exemplos, é uma pessoa que tem essas facilidades.